Nossa entrevistada de hoje, a Beth Garcia, que vai nos falar sobre Feng Shui. Boa tarde a todos, muito agradecida, o Roberval está aqui, é um prazer. E vamos lá, vamos falar de Feng Shui, Feng Shui, né? Já começa da pronúncia, né? Cada um fala de um jeito, né? O importante é entender o que é. E o conteúdo, é isso aí. Conteúdo. Então, Beth, é o seguinte, eu quero primeiramente agradecer, né, por ter aceitado o nosso convite, e é uma honra estar aqui entrevistando, né, porque nós já nos conhecemos há algum tempo. Sim. E agradeço mais uma vez por você estar aqui. Eu que agradeço. E é isso, Roberval, então eu vou falar um pouco quem é a Beth Garcia, né? Vamos lá. Então eu estou há 24 anos nesta área de Feng Shui, radiestesia, outras terapias, e me reinventei aos 40 anos, né? Justamente quando as pessoas falam, mas com essa idade? Brilhou meus olhos e eu falei, eu preciso conhecer essa técnica, né, e ver como é que ela funciona. Então eu me reinventei aos 40 anos, vim de recursos humanos, então já lidava com pessoas, né? Então para mim facilitou um pouco, mas a primeira consultoria é como o primeiro emprego, né? A gente não sabe, está aprendendo, não sabe como lidar e de repente aí você já se vê envolvido e acaba desenvolvendo o seu método de trabalho, né? E cada um tem um jeito, né, de fazer, mas a técnica em si é bastante conhecida. Eu falo bastante conhecida, mas eu me deparo ainda com pessoas falando assim, nossa, mas eu nunca ouvi dizer, né? Então é uma técnica que está aí bastante conhecida, acredito que mais de 30 anos, e essa técnica ela já está no mundo há mais de 5.000 anos, então é bem antiga. Mas é isso, a Beth é formada em comércio exterior, odiei essa área, eu tenho 64 anos e a gente obedecia nossos pais, né? E meu pai lia muito e falava, não, vai fazer comércio exterior porque dá dinheiro. Então, para os meus... Eu ouvi muito isso. E para os meus filhos eu falei diferente, faça com amor que o dinheiro vem, né? Claro. Então, quando meu filho falou para mim, mãe, eu vou fazer comércio exterior, eu falei, meu Deus, né? Não vai dar certo, mas ele ama e é a área dele e ele lida muito bem. Quando gosta é outra coisa. E eu queria fazer psicologia, e na época, isso há anos atrás, psicologia era uma coisa que ou trabalhava no INSS, ou tinha um consultório, porque não era muito divulgado, não era muito utilizada essa área. A ideia era completamente errada. Errada. Louco que era um psicólogo. Exatamente, né? Então hoje não, hoje as terapias estão em alta, né? Então é totalmente diferente, evoluiu, o mundo evoluiu. E aí, como eu não fiz psicologia, eu tenho uma frase que eu uso muito, faça o caminho mais longo ou mais curto, mas chegue no seu propósito. E eu cheguei, que era lidar com pessoas, ter o lado espiritual, apesar que essa técnica não exige o lado espiritual, eu tento desmistificar, né, essa técnica, porque qualquer um pode realizar, basta aprender, não é uma linha de produção, cada caso é um caso, família diferente, arquitetura é diferente. Não tem uma regra geral, não. É igual para todo mundo. Então assim, eu gosto do diferente, eu gosto de cada dia um cliente diferente, então isso para mim preenche, eu estou aí, né, há 24 anos nessa área, amo o que eu faço. Então, às vezes meus filhos falam, eu passei por algumas situações de doença, perdas e tal, mãe, você não vai parar? Eu falo, não, enquanto a cabeça estiver boa, eu estou indo, porque é isso que faz, né, é o seu combustível. Então eu acredito muito nessa possibilidade. Então a Beth hoje está com 64 anos, presta serviço para Leroy, algumas Leroy, faço consultoria, residência, trabalho, não importa onde só me chamar que eu vou. Então é um trabalho que eu amo fazer. Então, basicamente é isso. Mesmo porque esse negócio de existir uma regra geral, eu sempre falo aqui nas palestras que eu faço que não existe uma regra geral para quase nada. Nada. Quase nada. Por quê? Porque cada pessoa tem as suas características, Exatamente. Tem a sua personalidade. Você vê gêmeos, eles nasceram ali, são iguais fisicamente, mas cada um é de um jeito. Pensa diferente, E hoje em dia, eu acho que a internet nesse ponto ajudou muito essas novas
filosofia, ciências, né? Isso Porque mesmo. esclarece bem, né? E mostra que não é aquele bicho-papão que nós tínhamos antigamente, que você mencionou bem dos psicólogos. Pois A gente é. achava que ia no psicólogo quem era maluco, no psiquiatra era mais doido ainda, né? Deus me livre. Então, hoje em dia, você tem várias espécies, né, de recursos porque você pode resolver seus problemas. São linhas diferentes, né? Isso. Basta se identificar e buscar, né, o que você precisa. Então vamos lá. O que, em linhas gerais, significa Feng Shui? Então, eu até comecei a brincar que muitos falam Feng Shui, Feng Shui, Feng Shui. Eu falo que pouco importa a pronúncia do nome dessa técnica. O importante é o que ela significa. Então, ela fala Feng é vento e Shui é água. Então, é vento e água. Então, a gente está falando da natureza. Então, quando nós adentramos numa casa, é ter essa energia circulando na sua casa, que é a energia do Qi, que nós chamamos, que é o equilíbrio, né? Que essa energia da natureza possa fluir na sua casa. Então vamos lá, que entre um vento equilibrado, que não seja aquele vento que bate porta, faz aquela ventania dentro da casa, porque vai mexer com o seu sistema nervoso. Uma casa que bate sol, com equilíbrio também. Então a natureza dentro do seu lar. Mas ela não fala só disso, ela fala da disposição dos seus móveis, ela fala de cores, ela fala da arquitetura da sua casa, né? Como é que é a arquitetura, porque nós trabalhamos, Roberval, com uma bússola, que é um baguá, né? Esse baguá é um octógono, é um desenho de um octógono, que tem as áreas ali falando, né? Espiritualidade, trabalho são 9, né? Amigos, criatividade, relacionamento, sucesso, prosperidade, família, e o centro da sua casa é a saúde. Então, nós colocamos essa bússola na sua planta ou na sua residência, um técnico que conheça, né? E vai achar onde estão essas áreas na sua casa. Ah, Beth, para que serve isso? Serve para muito. Por quê? Quando eu entro na minha casa, eu estou acostumada com a minha casa, se eu andar com os olhos fechados, eu sei exatamente onde eu vou me deparar, onde eu vou bater. Quando eu fico sabendo das áreas da minha casa, eu vou começar a olhar com mais clareza. Por quê? De repente, na minha área da prosperidade, que eu não sabia onde que era e que agora eu sei, tem um quartinho da bagunça. Então você fala, nossa, então é por isso que não está fluindo? Um dos pontos, tá? Então ali tem o quartinho da bagunça, o que eu tenho que fazer? Organizar. Então o Feng Shui também fala da organização. A casa tem que ser organizada. Não é aquela casa que você tem que andar com os pés na cabeça, não é isso. É porque as pessoas acabam se habituando, né? Com tudo aquilo que está dentro de casa. Exatamente. Nem dão muita importância. Não, e você não enxerga. Você não enxerga. Então o acúmulo de coisas, né, também te faz paralisar. Então é assim, a gente sabe que é cultural, né, no Brasil, a gente só faz a faxina quando está chegando o Natal, mas seria interessante cada 6 meses, cada 3 meses não deixar acumular, porque você deixando acumular, ali tem um registro, não importa o que você está acumulando, se é um caderno de anotação, se é uma roupa, se é um livro, se é uma história, não sei. Alguma coisa ali tem registro, tem uma energia. Então imagina esse acúmulo e você vai pondo, vai pondo. Quando você vai arrumar esse final do ano, você não dá conta, porque mexe. Eu começo a comparar a energia da bagunça com a energia da mudança. Quando a gente vai para uma casa nova, no início a gente vai encaixotando, botando os destinos, tudo aonde vai ser colocado. Quando chega no final, você já está de saco cheio. E aí começa a enfiar em qualquer lugar. De qualquer jeito. Então, quando eu mexo na bagunça, entre aspas, né, que é um acúmulo que eu tenho lá, é exatamente essa energia. Então eu tenho que ter tempo, eu preciso ter energia para arrumar aquilo. Então o que é interessante? Cada 3 meses, cada 6 meses, criar um hábito, né, dessa organização para não afetar as áreas da sua vida. É porque na matéria tudo é feito de energia. Tudo, nós somos, né? Então nós também somos tudo, né? Não tem nenhuma coisa no universo que não seja feita de energia. Nenhuma. E quando você diz uma coisa parada ali, acumulada, ela tem energia, lógico que sem energia ela não existe. Mas é uma energia viciada.
vamos dizer assim. Isso, é isso aí. Você não renovou aquela Não energia. renovou, nem tirou do lugar. Ela tá ali no canto, não serve para nada. Então ela está ali parada e esse parada paralisa aquele ambiente, tá? Então quando eu desconheço onde estão essas áreas na minha casa, eu não sou conhecedora, então às vezes eu estou acumulando numa área do meu trabalho não anda e eu não sei porquê, e de repente só mexendo naquela bagunça eu já vou fluir a energia do meu trabalho. Então vamos dizer assim, eu tenho aquele acúmulo ali em cima, e aquela área da minha casa é a área da prosperidade. Pois é. E o que acontece aí com a minha prosperidade? Então, exatamente, vai ficar parado. Por mais que você movimente seu trabalho, o seu sucesso... Mais ideias que tenha... Não vem o dinheiro, porque assim, você tem um bloqueio. Mas não é só isso, tá, Roberval? Quando eu falei a disposição dos móveis. Quando eu entro numa casa, numa cozinha, que é a prosperidade, para os chineses orientais, cozinha era abundância. Veio para o ocidente, nós transformamos lá a prosperidade. Não deixa de ser. É abundância, a prosperidade, a alimentação é no geral, né? Então, lá na sua cozinha, quando eu entro na minha cozinha no sentido horário, se a pia vem antes do fogão, eu falo que é o elemento fogo apagando água. Por quê? Dentro dessa técnica, nós trabalhamos com 5 elementos. Nós falamos do fogo, do metal, da madeira, terra e água. Então, tem o ciclo de movimento positivo e tem o ciclo de movimento negativo. Então, quando a água vem antes do fogo, eu entendo que a água vai apagar o fogo, né? Pela lógica. Pela lógica é isso. Tem uma fogueira, eu jogo água, apagou o fogo. Então, eu já vejo que aquela casa, por si só, já tem um problema ali no financeiro. Mas não é só esse detalhe. Então, eu vou andando pela casa e vou conhecendo mais, vou olhando a arquitetura. Então, a arquitetura, o que tem a ver com essa técnica? Então, os orientais falam, a casa quadrada e retangular é uma casa menos problemática. Pela arquitetura. Se há uma... A quadrada e a retangular. E a retangular. Quando foge o layout, né, dessa arquitetura, uma casa em L ou uma casa em U, vai faltar ali um pedaço pensando naquela bússola de achar as áreas. Então, se está faltando pedaço, opa, deixa eu ver qual é a área que está faltando. Então, nós chamamos de área faltante. Então, já tem mais essa parte. Então, é um estudo, é um leque de informações, tá? Não é só simplesmente saber que fogão está antes ou simplesmente saber onde está a área da prosperidade. É um estudo mesmo, né? Não é assim em meia hora que a pessoa vai entender tudo. Não. Mas o importante é saber, você está passando informações, né? E é possível corrigir, né? Com certeza, isso que é importante. É possível corrigir. Ah, Beth, mas hoje eu não tenho dinheiro para consultoria. Mas às vezes eu dando dicas básicas, já vai ajudar em algumas coisas. Por exemplo, a organização. Independente de onde está a área, você já pode organizar a sua casa. Tirando. Então, quando a gente fala de organização em Feng Shui, é diferente dos personal organize. Então, a gente fala assim, ó, tudo que tiver no chão, você levanta, põe em prateleira. Porque esse ti da natureza precisa fluir naturalmente na sua casa. Ele não pode achar obstáculo. Tem ali um monte de bagunça, bate lá e volta. Então ele precisa fluir. Então vamos imaginar o vento, vai? Então eu não posso deixar nada no chão. É melhor ficar bagunçado na prateleira do que ficar bagunçado no chão. Então você já vai aliviar aí parte dessa energia, tá? Mas seria interessante setorizar, organizar, deixar tudo bonitinho mesmo. Mas isso leva tempo. Eu dou uma dica muito legal. Quando eu vou fazer uma organização dessa bagunça, comprar amônia na farmácia, vem no vidrinho igual a acetona, é o amoníaco puro, tá? E você vai colocar num copinho de café um dedinho que seja dessa amônia, nos 4 cantos onde você quer organizar. Porque isso vai trabalhar aquela energia que está parada e vai te dar força para terminar essa organização. Só cuidado porque amoníaco é forte, se tiver pet, coloca no alto por causa dos animais, né? Não respira muito perto, dos 4 cantos, então vai ficar afastado, mas cuidado com os animais, criança, né? Porque é amoníaco puro. Terminou a faxina, o que sobrou eu jogo no vaso sanitário, dou descarga, o copinho eu posso guardar para usar outra ocasião ou descartar mesmo, né? Então essa é uma dica legal para eu levar
essa organização até o final, porque quando eu mexo com bagunça, eu tenho vontade de sair correndo. E aí você começa a organizar e para. E para e deixa na metade do caminho. Então fica pior ainda, porque você mexeu. E aí você depara com objetos, tem sentimento, tem energia, você começa a parar lá e voltar no tempo. Então, assim, tem uma cliente minha que eu fiz a consultoria o ano passado e ela falou assim, Beth, eu consegui organizar minha casa, mas eu fiquei moída. E aí eu falei, mas como assim? Porque ela falou, tinha caderno da minha filha quando ela estava no prézinho, hoje a filha está na faculdade. Eu falei, então é interessante fazer cada 3 meses, cada 6 meses, sem acúmulo. Porque você volta ao filme. Você começa a pegar um caderno, começa a voltar no tempo, dispersa, a energia toma conta, o emocional, e aí você não leva até o final. Então é importante trabalhar esse campo. Então vamos fazer começar a perguntar pelo seguinte, dos móveis. Dos móveis. O que você pode falar, por exemplo, que tem gente que tem muitos móveis também nas casas, e outros quase não tem nada, né? Que cada um tem uma maneira de ser. Como que você trabalha essa parte? Então, eu falo assim, os móveis, principalmente a mulher, né? Ela vê um sofá na revista, nem pensa na metragem. Eu falo isso porque eu também sou assim. Às vezes não vai medir a metragem sua e traz aquele sofá para sua casa. Em casa já aconteceu isso. Então, e vai acabar enterrando ali a passagem. Então, qual é o ensinamento que eu posso passar? O ideal seria ter uma casa clean, que não tenha acúmulo de tantos móveis, mas eu gosto. Se eu gosto de tantos móveis, o que eu vou fazer? Eu vou adequar o meu ambiente, mas não deixando que seja um obstáculo. Por exemplo, não conseguir abrir a porta direito, quem passar tem que esbarrar nos móveis, isso não pode acontecer. Ficar se encolhendo. Não, você tem que passar naturalmente na sua sala sem esbarrar em nada. Se você esbarrou, ali tem um obstáculo, então eu tenho que ficar atenta com esse obstáculo, tá? Então olhar isso, eu tenho que andar naturalmente, a porta tem que abrir naturalmente, sem precisar tirar nada, eu emperrar, ficar ali 90 graus e a pessoa passar apertado. Então é isso que eu tenho que olhar com a disposição dos móveis. Em cima ainda da disposição dos móveis, então vou para o meu quarto. Como é a posição da minha cama? A minha cama, eu tenho que ficar de uma forma que eu consiga visualizar quem entra no meu quarto. Tá? Então, se meu quarto é aqui, minha cama fica aqui, eu consigo ver quem entra no meu quarto. Quando eu não consigo ver quem entra no meu quarto, suponhamos que a minha cama está posicionada nesta parede. Contrário. Eu não consigo ver quem entrar na minha casa. Então, dentro do Feng Shui é invasão, é um ataque para a sua energia. Então não seria legal. Como é que eu corrijo isso, Beth? Eu moro em apartamento, é tudo projetado, não dá para fazer nada. Então o que seria legal? Você usar uma estratégia, colocar tipo um retrovisor que não vai refletir você na cama, só para você ter ideia quem está entrando no seu quarto. Um espelhinho. Alguma coisa assim que vai pegar no sentido da porta para trabalhar essa energia, para você não ser pego de supetão. A sua mesa, a mesa dos dois aqui, né? Está posicionada corretamente. Então vocês abraçam quem chega nesta sala. Se você estivesse olhando para a parede, eu ia falar, pelo amor de Deus, você nem daria porque você está entrevistando. Mas ele para a parede não poderia. Então, ficando dessa forma, de frente para a porta, isso serve para o comercial. Então você tem que receber quem entra no ambiente, tá? Então é importante. E na nossa casa, o que vai abraçar quem chega? O seu sofá. Então o seu sofá tem que ficar de frente para a porta. Ah, Beth, não dá. A disposição dos meus móveis lá não dá. Então coloca pelo menos uma poltrona, uma cadeira. Não sei, recebendo quem entra na sua casa. Então dá para fazer os ajustes, basta ter esse olhar, né? Então, é como fala, o olhar clínico é de cada profissional em cada área, né? Então, com certeza. Você vai... Porque tudo tem jeito. Tudo tem jeito. Você faz a correção e tem jeito. Se você fez o pior, dá para fazer o melhor. Dá para fazer o melhor. É exatamente isso. Não tem como. Vamos fazer uma pausa aqui para ver como é que está a nossa... Então você tem recurso, tem como fazer essa mudança. Você falou, interessante isso, que realmente tem alguns apartamentos, né, muitos, né, que até por uma questão de espaço, a sala de jantar já vem ali muito
acoplada, né, a sala. E está correto isso, então? Está correto. Agora, a única coisa que eu fico triste, porque eu falo assim, é uma área tão rica, que engenheiro, arquiteto, né, decorador já poderia fazer curso, já trabalhar, entrar desde uma construção, já fazer o correto. Mas como dá trabalho, ninguém quer trabalho, quer dinheiro, né? Então o pessoal deixa de lado. Então, o que me deixa triste, por exemplo, quando eu chego num layout de um apartamento, a cozinha está em primeiro plano. Então, a sua cozinha, lembrar que cozinha é prosperidade, é abundância. Ela já está na porta de saída para sair correndo. Então, aí vou ter mais trabalho para corrigir. Dá para corrigir? Dá, mas eu tenho que corrigir em cores, com a radiestesia, com acabamento, às vezes em madeira, em metal, não sei, eu preciso ver esse local para saber. Então, quando eu falo dos 5 elementos, tem muito a ver dentro dessa técnica, que a gente pode fazer correção também, quando está o layout errado, né, dentro da técnica. Então, é importante olhar isso também. Eu ia te perguntar uma coisa, mas acho que você já respondeu, mas só para... se alguém tiver dúvida. Por exemplo, eu moro no sobrado, você conhece minha casa? Sim. Nós temos a entrada da cozinha pela sala e no fundo, em frente a essa porta, tem uma outra porta que vai para a parte do fundo lá da casa, que tem um banheirinho e um quartinho. Nesse caso, você falou que tem que ser seguir o relógio, né? Seguir o relógio, mas aí... Aí o fogão, por exemplo, entrando pela sala, é o fogão, depois a pia. Correto. Porque aí é sentido do relógio. Isso mesmo, tá certo. Então é assim, foi bom você falar isso porque assim, a gente também preza pela entrada. Então, já fui em várias consultorias, a pessoa fala assim, a família entra pela garagem, a família entra pelo fundo. A porta principal é só para visita. Eu falo, gente, não. A família é importante, então a porta principal é onde você vai fazer o fluxo maior da energia da família. Você vai considerar esta sua porta principal. Eu não posso ter 2 portas, porque a energia ela não vai entender. Ela falou, opa, eu entro por aqui, mas tem energia dos meus moradores entrando por ali também. Então você tem que determinar qual é a porta que você vai entrar e fazer dessa porta o fluxo de energia dos familiares. E é nesta porta que eu vou colocar esse baguá, esse símbolo octógono que eu falei, que é a figura octógono, que vai ficar acima, chamando as 9 áreas da casa. Eu não posso ficar oscilando. Uma hora eu entro por aqui, outra hora eu entro por ali. Não, eu tenho que determinar qual é a porta principal da minha casa e começo, mesmo para o meu trabalho, eu tenho que saber qual é a porta para poder fazer toda a leitura. Porque em casa, por exemplo, todo mundo entra pela sala. Que é o correto. Tem o corredor que dá para entrar pela cozinha, mas ninguém entra pela cozinha, né? Aí o baguá ficou na porta principal da sala. Está na sala ali, todo mundo entra por ali, quer dizer, a energia da família é ali. Está concentrada ali. Ali, é o fluxo. Mesmo que uma hora ou outra alguém vai passar lá pelo fundo, mas o fluxo maior é pela sala de estar. Então a gente fala da porta principal, a gente fala da disposição dos móveis, a gente fala de lanças. O que são lanças? É justamente os obstáculos que eu falei. Por exemplo, tem meu sofá que está apertado, eu resolvo colocar uma mesinha ali, que toda hora que alguém passa, bate a perna. Então ali são lanças. Bate a canela. Então eu tenho que começar a ficar atenta com isso. Opa, então não está no bom lugar. Eu estou emperrando aqui a energia circular. Então esses detalhes eu tenho que ficar atenta à minha casa. Então vamos lá, no caso do quarto, eu vou ver se eu consigo aqui explicar alguma coisa para quem não entendeu. Por exemplo, você tem um quarto, a sua cama fica posicionada no quarto, você tem 2 portas. Uma que vem do corredor e a outra que sai para a varanda, alguma coisa assim. Então a cama teria que ficar de tal forma que as portas ficassem uma do lado direito e outra do lado esquerdo. Aí você não ficaria com os pés para nenhuma das portas e vai enxergar quem está chegando, quem está entrando de qualquer lado. Sim, se eu tenho um armário embutido não dá para fazer isso, mas seria interessante. Por exemplo, se você está posicionando essa cama de uma forma contrária, você pode ser cortado pela energia. Neste caso, você está passando pela energia dos pés, né? Está sendo cortado mais no final da energia dos pés, então menos mal. Agora, quando essas portas estão alinhadas, pegando você pelo meio dessa cama, aí não é legal porque você está sendo trabalhado com fluxo de energia externa e interna. Então aí você está tendo insônia, você
Você está tendo insônia, conflito no relacionamento. Então, uma série de fatores. Tem que analisar para ver o que está pegando mais. Mas você pega no seu meio, são a energia do gasto, a energia sua. Então, tem que olhar tudo isso, tá? São detalhes que você tem que ir olhando para corrigir. Então, há mais um ponto. Eu não sei se faz parte do Feng Shui, sobre as cores das paredes. Isso também faz parte do Feng Shui? Faz, mas eu sempre falo, principalmente quando eu vou para Leroy, né, eu falo assim, não existe, dentro do Feng Shui, não existe a cor da moda. Cada ano uma empresa lança a cor da moda, a paleta, mas não existe a cor da moda, existe a cor da família. Beth, agora você vai me deixar louca. Não, pelo ano de nascimento eu vou saber qual é o seu elemento, voltando de novo no elemento, e qual cor corresponde àquele elemento. Então eu vou ver o Roberval, eu vou ver esposa, eu vou ver filhos, e aí eu vou ver qual é a cor que repete várias vezes nessa cartela. Esta é a cor externa da sua casa. E a cor individual eu vou tentar mesclar. Por exemplo, um casal, eu tenho que colocar uma cor neutra na parede e trabalhar o elemento deles ao lado da cama. Suponhamos que você é madeira, sua esposa é metal. Então eu trago lá um objeto de decoração na madeira do seu lado e um objeto no metal do lado dela para fortalecer a energia, tá? Para equilibrar. Para equilibrar. E aí eu vou usar uma cor neutra para não afetar o elemento de cada um. De nenhum. Tá? Então é isso que a gente faz. Mas aí eu procuro usar a cor numa sala, que é onde eu recebo a visita, para levantar energia. Eu vou trabalhar num corredor, eu vou trabalhar a cor externa. Então, dentro desta técnica não existe a cor da moda, existe a cor da família. Certo. Bom, então, vamos ver se eu entendi. Pessoa tem um casal de filhos. Então, vamos supor, o marido é verde, a mulher é amarela, Isso. o filho é azul e outro branco. Vai fazer conta que é a bandeira brasileira. E como que você faz essa junção, né, para saber a cor da família? Então é assim, um é branco, então eu vou entender que essa pessoa é do elemento metal. Então, você tocou no ponto, casa branca, ela fica clean, mas ela não transforma a energia, pelo contrário, ela absorve o padrão de energia que tem aquela casa. É por isso que os árabes usam aquelas roupas brancas. Então é um assim. segredo. Então é assim, você tem que botar uma cor para quebrar aquele branco. Eu posso deixar todas as paredes brancas no neutro, mas tem uma parede que vai levantar essa energia da casa. Então, quando você fala na cor branca, então dentro da técnica, o branco tá ligado ao elemento metal. O amarelo está ligado ao elemento terra, tá? O verde está ligado ao elemento madeira. Então, cada cor está ligado a um elemento. Então, eu sei, porque eu vou ter lá o meu trabalho, a técnica, então eu já vou transformando aquilo. Então, sutilmente, eu vou usar um elemento do lado da cama para fortalecer. Se é um solteiro ou uma solteira, eu posso usar na parede porque não vai afetar ninguém. Eu uso na cabeceira da cama, porque lá é feita uma cromoterapia. Então, uma cor que fica constantemente, ela acaba atuando em você, né? É uma cromoterapia. Porque quando eu aprendi psicanálise, por exemplo, faz tempo, e nós aprendíamos a deixar uma lâmpada no quarto, uma lâmpada verde. De equilíbrio. Mas não a verde pintada, tinha que ser o vidro mesmo, né? Uhum. Porque diz que a pintura, né, já não era a mesma coisa. Interfere. É como se fosse um filtro, né? Exatamente. Então, o verde para mim, dentro da minha técnica, é equilíbrio. Então, eu falo, se você não está com um problema mental, emocional, usa o verde. Ou na roupa de cama, não sei. Para trabalhar essa energia para você. Uma criança que é hiperativa, o azul, porque está relacionado à calma, é uma cor fria, né? Então vai acalmar aquela criança. Então tem as cores, a gente sabe que cada técnica, mas se você for fazer uma junção, a gente acaba aprendendo em outras técnicas também, né? Então eu acho que isso é muito importante. Porque você acaba... Porque tem que ser uma coisa completa, né? Sim. Né? Porque se você pega só um detalhe e deixa passar os outros... Não faz pode sentido. Até piorar. Não faz sentido, já que eu vou entrar ali, eu vou detalhar. Eu posso mesclar outras técnicas junto, mas eu tenho que melhorar e não deixar pior do que quando eu cheguei. Porque às vezes eu vou mexer só numa coisa
E a outra, você não vai olhar no geral, você tem que olhar no geral. Então eu falo assim, Feng Shui é um leque de informações. Então é assim, tem que ter começo, meio e fim, né? Então é importante você acompanhar aquela família para saber como é que está a evolução, o que mudou. Então isso é muito importante também. Diz uma coisa, aquelas, não sei como é que chama, aquelas plaquinhas que você coloca, qual é o nome, velho? Então, tá ligado à técnica da radiestesia, o nome delas é radiônicas. Radiônica. Diz uma coisa, você coloca aquelas placas, né? Placas, radiônicas, e o comportamento das pessoas, porque muita gente faz tudo isso, mas elas continuam iguais. Não mudam nada, assim, em pensamento, em comportamento. Então você modificou tudo ali para melhorar, mas a pessoa continua igual. Então, aí ela tem que buscar outros recursos, porque não é só a parte externa. Então, eu tenho que buscar uma outra terapia para trabalhar o meu mental, a minha procrastinação, não sei. Eu sou muito explosiva, eu preciso trabalhar isso de uma outra forma. Buscar outras terapias, porque quando aquela que ela sente que melhor, né? Aquela que se sente melhor, no caso. Então, tem que trabalhar, né? Trabalhar esse lado dele, porque a parte física foi toda feita. Então, assim, essas plaquinhas que eu falo da radiônica, hoje nós temos 78. Para cada situação você usa. Então, é assim, uma pessoa que é muito lenta, então eu tenho uma plaquinha que chama triturador, para fazer movimentar. A pessoa que fala assim, eu absorvo todo tipo de energia e tal, tem a IAV, que é anti-magia, a harmonia, a pessoa é muito briguenta, então eu vou levar um gráfico de harmonia. Então quando eu coloco embaixo do colchão, que eu falo que é o kit cama, então normalmente vai 8, 9 plaquinhas. Mas no decorrer da vida nós vamos mudando. Eu sei porque hoje eu estou com 64, tem coisas que eu dava tanto valor, eu já não dou mais. Tem coisas que eu era mais pavio curto, já não sou mais. Então é importante você também fazer essa analogia, né? Chamar então o técnico e falar, hoje eu sou assim, não quero melhorar isso, eu quero melhorar aquilo, mas tem gente que não quer melhorar nada. Isso é. Ela quer ser do jeito que ela é, e quer que as pessoas aceitem, e não é bem assim. A pessoa acha que é o sol, né? Todo mundo tem que girar ao redor dela. A vida é um loop. Uma hora a gente pode ser sol, outra hora a gente pode ser a lua. Outra hora a terra, né? Terra, às vezes tem que pôr o pé no chão. Exatamente isso, Ruberval. Então, nós vamos mudando e é importante que você observe que você está mudando. Eu piorei. Não, você tem uma outra visão. O que é que você está dando mais importância? Ver o que você quer, Hoje eu não tinha autoestima, eu tenho autoestima, mas é uma autoestima que já vai interferir na vida do outro. Então, tem que ser mais comedido. Então, são várias atitudes que você eternamente tem que trabalhar. Eu trabalho também dentro da radiestesia com a mesa radiônica. E a mesa radiônica é individual. Então, ela trabalha comportamento, seu corpo sutil. Então, aí dá para analisar direitinho e dar a bronca necessária para cada um. É porque o que a gente, que nem na minha idade, já passei por muitas coisas. E como eu sou uma pessoa que gosta de observar, você chega num determinado ponto, começa todo mundo, você está ficando velho. E tem gente que acredita. Acredita piamente. Acredita. É óbvio que eu não vou fazer algo que eu fazia aos 20 anos. Não, a mesma o corpo energia. Não corresponde mais. Primeiro porque eu não estou treinado, né? Meu treinamento de hoje em dia é mais calmo. Naquela época era mais agitado. E criança mais agitada ainda. Isso Mas mesmo. Depende da pessoa, da mente da pessoa. O físico é lógico que ele vai, como eu disse, ele não vai ser igual. Mas a mente pode ser melhor. Pode ser melhor. Pode ser melhor, muito melhor. Então, se o indivíduo se entrega, achando que ele está envelhecendo realmente e começa a não fazer mais nada, ele vai realmente envelhecer. Vai envelhecer, e eu costumo usar um termo assim, vai sentar no topo e vai esperar a hora dele, né? Porque é exatamente isso. Eu sou uma pessoa muito dinâmica, a gente passa, como você falou, a gente passa por algumas coisas na vida, mas aquilo serviu de aprendizado, né? Claro. Né? O que eu vou fazer diferente agora? Eu fiquei doente, mas eu fiz uma reflexão. Eu negligenciei a saúde em 2019. Então,
Deus me deu mais uma oportunidade. Então, o que eu tenho que fazer? Sei lá, pela saúde, né? Então, se eu quero seguir um pouco mais aí, dobrar a esquina, eu tenho que cuidar da saúde. Então, essa sabedoria que não é velhice, é sabedoria, né? Por isso que a gente via nossos pais, nossos avós e falavam, nossa, mas como eles sabem tanta coisa? É a vida, você vai observando mais, criticando menos, julgando menos. E você vai observando, você não vai ficar batendo na mesma tecla com o filho, com o neto, você tem a visão daquele caminho, mas ele tem que passar, não adianta você ficar ditando, vai por aqui, vai por ali. É interessante isso que o Roberval colocou, porque essa questão da idade, né, na verdade acontece com compensação, né, porque falou assim, não, eu não faço mais a mesma coisa que eu fazia quando era jovem, quando era criança, porém eles também não tinham a assertividade que a gente tem, ou seja, e aí eles tinham tempo para errar também, né? Então tem toda aí de aprendizagem, e a gente vai compensando de outra forma, aí que fica muito forte aquela fala popular, né? Eu queria ser mais novo com a cabeça que eu tenho hoje, né? Então, porque vai compensando de um outro lado. Isso que é interessante como a gente funciona, né? E quando a pessoa entende isso e sabe lidar com tudo isso, ela realmente vai continuar jovem por muito tempo, mesmo que no documento dela não mostre isso. Mostre 90, né? Mas... como tem gente que com muito mais nova, que quando eu vejo a idade, não acredito, já está aparentando muito mais, e não estou falando só fisicamente, mas comportamental, questão de saúde, né? E saúde da cabeça, não é condição física, isso, né? É cabeça. A casa só tem uma porta de entrada e é a da cozinha. E aí? Não, mas não tem problema, porque essa porta é a simbologia dela, é do fluxo da família. Então, ainda bem que tem uma porta só, porque aí não vai ter problema, conflito de energia. Entendi. Então esse não é problema. Não é problema. E aí, pegando o gancho dessa bicama, o que é uma disciplina, a gente poder ter uma disciplina dentro do Feng Shui? Então, dentro do Feng Shui, a gente fala assim, olha, arruma a sua cama todos os dias quando você levanta, né? Porque aí eu estou tirando a bagunça, eu estou mudando o padrão de energia e automaticamente a minha vida vai fluir. Se eu deixo a cama bagunçada, então quando essa técnica fala de bagunça, quando a gente tem um acúmulo de bagunça na casa, a gente tem que começar a fazer uma reflexão, porque às vezes essa bagunça é internamente. O que está acontecendo internamente? Opa, então eu vou organizar minha cama, já vou começar a ficar atenta, a fluir naturalmente. Aí as coisas ficam como uma disciplina. Você falando disso daí, Beto, eu lembrei aqui de filmes. Você pega filme americano, por exemplo, aqueles personagens que não são os mocinhos, quando mostra a casa deles é uma bagunça. Exatamente. A louça lá de sei lá quanto tempo sem lavar, a cama tem um monte de roupa. Então você vê que retrata bem o que ele é. O personagem, é isso aí. Eu comecei a assistir muitos filmes da Coreia do Sul, né? É completamente diferente. Você vê que a casa deles é aquela limpeza, aquela coisa toda organizada. Poucos móveis. O cara não entra de sapato dentro de casa, tem um chinelo. Então você vê a diferença, o comportamento deles também. Então os diretores de filme, os escritores, né, quem escreve filme, tem uma percepção muito interessante nesse aspecto. Os detalhes, né? No detalhe, ele mostra o que é realmente, é o que você está falando, né? É isso aí. Da bagunça, da limpeza. Então, quando essa técnica foi criada lá na China, depois foi para o Japão, há 5.000 anos atrás, então era assim, posicionar a casa do rei no alto, né? Os tons no vermelho, que era para queimar as energias negativas, então você vê que eles usam muito vermelho, tem um fundamento disso tudo. Os templos geralmente são vermelhos. E assim, era mais voltado para a agricultura. Então assim, a plantação, onde tinha a posição do sol para beneficiar, onde tinha água. Então começou com a agricultura e foi avançando para dentro das casas, dos templos, dos castelos. E quando veio para o Ocidente, que tentaram moldar aqui, mudou tudo, até mesmo quando você faz a leitura da bússola.
Então foi se adaptando. E aí entrou a parte holística que começou a misturar com religião e começou a bagunçar tudo. Então eu tento desmistificar isso. Você quer estudar o Feng Shui, não tem a ver com religião. É uma técnica, você tem que estudar, você tem que se aprofundar para poder entender, né, ver os detalhes, né? É como você quando escreve um livro, né? Você vai vendo os detalhes, anotando, fazendo isso, fazendo aquilo. Então você tem que observar a sua casa, os pequenos detalhes e fazer isso um estudo. Ô Befal, falta 10 minutos, vamos encerrar assim, as interatividades aqui para a gente, tá? Falta só 10 minutos. Deixa eu ver como é que tá aqui. A Marlene Alice, entendi, minha cama e os pés para a porta. Na verdade não é para ficar para a porta, né? Foi isso que foi dito aqui, Marlene. A Sônia, Sônia Martinez, vou ter que mudar a minha cozinha. Por falar nisso, o programa dela, Trilha Sustentável, amanhã a partir das 12h30, ao vivo. Vou ter que mudar a minha cozinha, pois a pia vem antes do fogão. Por falar nisso, na minha, quando você entra de lá de fora para dentro, a primeira coisa que vem é a mesa e depois a geladeira. O fogão até que está escondido. E geladeira? Então, geladeira ela faz aí o papel de elemento metal, tá? Então também não seria interessante ficar próximo do fogão, porque se bater o fogo, derrete o metal. Então, observar isso. Então a gente tem vários detalhes na cozinha, por exemplo, o filtro de água. Então eu não tenho só a pia, eu tenho vários detalhes que eu tenho que observar. Mas eu tenho aqui uma dica, assim, um paliativo. Para as pessoas que têm a pia antes do fogão, o que seria interessante a correção, né? É um paliativo, mas já vai ajudar. O elemento madeira, porque ela é um condutor de energia. Então, se eu tiver ali um objeto de madeira entre o fogão e a pia, é uma correção. Mas não vale o que eu já tenho lá. Eu tenho, porque Feng Shui ele fala assim, você tem que ver e ser visto. O que seria isso? Ter um objeto de representação. E toda vez que eu bater o olho ali, inconscientemente eu estou fazendo essa mudança, essa energia. Então, suponhamos, lá tem uma parede que dá para colocar um quadrinho de madeira com motivo de cozinha. Na janela, externamente, na direção dessa pia do fogão, eu posso pôr uma planta. É madeira. E essas coisas já vão corrigindo isso. É um paliativo para corrigir, porque é um condutor de energia, madeira. Entendi. Toninha, e ao entrar na cozinha à direita, a porta da sala, já a porta do quarto, as portas em direções diferentes. Está meio confuso aqui a sua explicação, Toninha. Aí ela completou, minhas paredes verdes, musgo, um verde água. Está meio confuso. Você puder corrigir isso daí. A Celeste Rocha, minha sala e os quartos são verdes claro. Aí já estou falando das cores, né? A Otacília, boa tarde, chegando agora, que não é agora, na verdade, foi quando ela colocou aqui. Gratidão por compartilhar os conteúdos do programa. Às vezes, completando o que a Otacília disse, às vezes as pessoas mudam para si, não para o outro. Aí comentando naquela hora que estava falando do comportamento, né? Deixa eu ver o que mais aqui. Depende do olhar de quem está olhando. Fabiana Morgado, eu acredito que seja essa a mudança mais significativa, que ela está falando em cima, às vezes as pessoas mudam para si, não para os outros. A Otacília completou, perfeita essa colocação, pois eu mudei comigo, não sei com o olhar do outro. Eu mudando um setor da minha vida, nessa encarnação está ótimo. O espírito para mais não regride. A Neuza aqui dando boa tarde também. A Sônia Martinez, adorei a dica do item da madeira, vou providenciar. Deixa eu só fazer uma colocação dessas portas que ficou meio confuso, mas eu entendi o que ela quis dizer. As portas dela não estão alinhadas, porque portas alinhadas também é um problema. Então, antigamente as construções era tudo desalinhado, né? Que era o correto. Hoje, procuram se alinhar. Então, eu preciso ver o que está alinhado com a minha porta do quarto. É do banheiro? Não é bom? Então, eu preciso ver o que está alinhado com a minha casa, as portas, né? Então, quando ela falou que está desalinhado, perfeito que está desalinhado, porque aí ela não vai trocar energia com outro ambiente. Então, é melhor que esteja assim, uma porta para um lado, outra para o outro. Melhor.
Melhor do que portas alinhadas. Esse caso é bom, o desencontro. Desencontro. É como o banheiro, né? A técnica fala que o grande vilão da nossa casa são os banheiros. Ele que traz maior número de energia negativa. Então lá atrás o banheiro era fora da casa, né? Aí trouxeram para dentro. Então, mas tem evolução, o comodismo, tem tudo, né? A moda. E tem muita gente que acaba fazendo banheiro de frente para a cozinha. Pois é, não pode. Eu acho estranho isso aí. Suíte, a suíte também é prejudicial. Então tem uma série de fatores que um programa só a gente não consegue. Imagino que A gente sim. sabe que passa rápido. É muita informação, né? Você estava falando aqui, me começou a ver uma coisa aqui que não tem muito a ver, mas sobre os orientais. São técnicas, né, que os orientais já praticam há milhares de anos, como a acupuntura, o Xing, são vários. E hoje em dia a ciência está provando que isso funciona. Funciona. Isso que é mais importante. Então você vê como que eles, naquela época, que não tinha recurso de nada, conseguiam ver essas coisas, conseguiam sentir. Então você nota que a sensibilidade deles era muito maior. Muito maior. E com todo esse modernismo que nós temos, nós vamos nos acomodando em buscar na telinha do que sentirmos as coisas. Exatamente. E eu lembrei do Bruce Lee, né, que foi famoso no Kung Fu, e o Bruce Lee usava uma arma que chamava Nunchaku. O Nunchaku nunca foi arma. Ele era usado pelos chineses para, vamos dizer, debulhar o arroz. Olha só. Era aqueles dois paus amarrados no meio aqui, e eles batiam na plantação para o arroz sair, né, da casquinha. E quando os chineses começaram a ser pressionados por invasores, eles não tinham armas. Aí o cara teve a ideia de usar um chá como arma, porque eles tinham prática. Era usar para... Você vê como que é? Olha só a criatividade da pessoa. Então, eles são milenar na frente em tudo, né? Tudo, impressionante. Tudo. Então, isso aí é cultura, né? Então, Beto, infelizmente... Aí só a última aqui, a Neuza colocou aqui, no meu terreno não é bem alinhado nos fundos, com isso tem portas que não ficou também. E de certa forma você já respondeu que não tem problema, né? É até melhor, né? Até melhor, porque aí portas alinhadas traz complicações. Só o alicerce da casa que não pode ser desalinhado. Deixa bem claro isso. Se for inclinado vai ser um problema. Na primeira fala eu disse, a arquitetura retangular e quadrada é a menos problemática. Então, Beto, antes de finalizarmos, garganta hoje, se você quiser passar os endereços de contato, parece que você tem um curso, né, que você vai dar no sábado, é isso? Sábado não, amanhã, na Leroy de São Bernardo, né? Que o tema Arrume Sua Casa Arrumando a Sua Vida. Esse tema foi um dos primeiros que eu fiz, até foi para a revista, porque meu primeiro cliente foi um dos diretores do classificado da Folha de São Paulo. Eu fiz essa consultoria, foi assim um desafio, e por isso que eu resolvi ir para esta área, porque agora eu vou, já estou preparada. E quando eu fiz esse tema, ele pediu permissão para colocar na parte de decoração da revista deles lá, Abril, né? Então é um tema que eu sempre volto com ele, porque ele fala assim, desde quando começou, arrume sua casa arrumando a sua vida. Então você fala assim, às vezes está longe do meu poder aquisitivo fazer uma consultoria, mas não está longe de você organizar, de você pintar, já ter uma mudança na sua casa. Então o tema da Leroy de São Bernardo, que é amanhã às 10 horas, arrume sua casa arrumando a sua vida. Então veja bem, se alguém quiser fazer o curso, Leroy São Bernardo do Campo. Gratuito. Aquela que fica de frente para Anchieta. Isso mesmo. Né? Então, não percam, porque o curso da Beth é bem repleto de pessoas. Já está cheio, já tem 22 pessoas, mas quem quiser ir, sempre falta alguém, fique à disposição. E eu gostaria de deixar o meu Instagram, né, que é Cristal com 2L, Cristal Azul, tá? Esse é meu Instagram, lá tem um WhatsApp, tem as informações, meu telefone é 11 992
377343. Sou de São Paulo, né? Então, nasci em Santo André, mas sou de São Paulo.